Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, vamos tentar definir o que é vida dentro da disciplina de Biologia e Ciências. A palavra vida, ela vai ter muitos significados. Cada disciplina vai ter uma forma de interpretar ou de contextualizar esta palavra dentro da sua verdade, dentro do seu conhecimento científico. Então, para nós da biologia ou ciência, também é importante contextualizar ou definir dentro da nossa perspectiva o que vem a ser vida. Por definição, vida nada mais é do que o modo de viver ou um conjunto de hábitos de um determinado ser vivo. Então, para nós da biologia ou ciência, a vida ela vai estar contextualizada dentro da vida biológica. Uma outra forma de definir a vida biológica seria que nada mais é do que propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Em resumo, a vida dos animais, dos vegetais ou de qualquer outro ser vivo. Então, mais uma vez, a vida significa existência, que vem do latim vita, que se refere à vida. É o estado de atividade incessante, comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. A palavra vida tem um conceito bastante amplo e pode ter vários significados, dependendo do contexto onde é inserida. Então, como podemos ver aqui, nós temos várias formas de usar a palavra vida. Porém, para nós da biologia e ciência, o que nos interessa é a vida no contexto orgânico, que é o conjunto das funções vitais dos seres vivos. Então temos que deixar isto bem claro para evitarmos problemas de interpretações ou outros tipos de contextualizações da palavra vida. Então, para nós da biologia e ciência, nós vamos nos dedicar ao estudo da vida partindo do nascimento até a morte de um determinado ser vivo. Vamos agora tentar falar um pouco sobre a história das tentativas de definições sobre a vida. Muitos biólogos têm se empenhado na tarefa de definir vida. Contudo, nenhuma das definições obtidas até hoje foi plenamente satisfatória. Em 1959, o geneticista norte-americano Norman Horowitz, que viveu entre 1915 e 2005, afirmou que a vida caracteriza-se por autorreplicação, mutabilidade e troca de matéria e energia com o meio ambiente. Em 1986, o biólogo evolucionista inglês John Maynard Smith, que viveu entre 1920 e 2004, considerou que a vida nada mais é do que entidades com propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade são vivas, e entidades que não apresentam uma ou mais dessas propriedades não o são. O bioquímico evolucionista Jeffrey S. Wilkin, por sua vez, em 1987, definiu vida como uma hierarquia de unidades funcionais que, através da evolução, tem adquirido a habilidade de armazenar e processar
a informação necessária para sua própria reprodução. Note que essas não são definições do que seja vida, mas propriedades essenciais para garantir a evolução por seleção natural. Assim, além de conter a visão bastante difundida de que os seres vivos são sistemas químicos altamente organizados, que se mantêm à custa de gastos de energia e que podem se multiplicar, as propostas dos autores mencionados consideram que uma das características intrínsecas à vida é sua capacidade de evoluir, adaptando-se aos ambientes. Há cientistas que consideram impossível definir claramente o que é vida. O renomado zoólogo alemão naturalizado norte-americano Ernest Mayr, que viveu entre 1904 e 2005, em 1982 escreveu: tentativas foram feitas repetidamente para definir vida. Esses esforços são tantos fúteis, visto que agora está inteiramente claro que não há uma substância, um objeto ou uma força especial que possa ser identificada à vida. Apesar de não achar possível definir vida, Ernest Mayr admite a possibilidade de definir o que ele chama de processo da vida. Diz ele: o processo da vida, contudo, pode ser definido. Não há dúvidas de que os organismos vivos possuem certos atributos que não são encontrados em objetos inanimados. Ou seja, eu não posso definir vida, mas dentro da biologia é possível definirmos o processo da vida. Então, a vida em uma única palavra eu não consigo definir biologicamente, segundo Ernest Mayr. Mas eu posso definir o que nós podemos chamar de processo da vida dentro da biologia. E é em cima desse conceito que nós iremos definir a vida em biologia, em ciências. Então, quando falamos de vida ou vida biológica, nós estamos nos preocupando com o processo da vida de um determinado ser vivo. Dentre os atributos mais característicos dos seres vivos, destacam-se composição química, organização, metabolismo, reação e movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação. A este conjunto de atributos, a este conjunto de características, nós formamos o que chamamos de processo da vida. Então, em cima desse conceito de atributos de seres vivos, nós vamos definir o processo da vida. Então, de forma mais simplista, o que nós iremos ver nos próximos slides é exatamente o que vem a ser a organização celular, composição química, reprodução, crescimento, desenvolvimento, metabolismo, evolução, resposta a estímulos e a homeostasia ou homeostase. E em cima dessas características, nós vamos diferenciar o que é a vida biológica, um ser vivo, de um ser inanimado ou um ser bruto. Então é em cima dessas características gerais dos seres vivos, desses atributos que pertencem aos seres vivos, vai ser possível diferenciar o que é um ser vivo de um ser não vivo. Então, como primeiro atributo da vida biológica, nós temos a organização celular. Esta organização celular, ela vem
da teoria celular. Esta teoria celular diz que todos os seres vivos devem ser formados por célula. Então, nós temos aqui representado os 3 grandes grupos de células hoje reconhecidas na natureza. A célula procarionte, que é aquela célula sem núcleo, desprovida de núcleo, onde o material genético está no citoplasma. Nós temos a célula vegetal, que é a célula que forma as plantas, onde apresenta um núcleo verdadeiro e parede celular, e a célula eucariota animal, que forma inclusive os seres humanos, onde apresenta a estrutura nuclear e não apresenta a parede celular. Então, de forma simples e objetiva, as células procariotas, que formam as bactérias, são células sem núcleo. As células eucariotas podem ser de 2 tipos. Eucariotas são células que apresentam o núcleo. Se a célula não tem núcleo, eu vou chamar de procarionte. Se a célula tiver núcleo, eu vou chamar de eucarionte. Estas células eucariotas, elas podem ser de 2 tipos: vegetal, que formam as plantas, ou animal, que forma os animais, incluindo o ser humano. Nas células vegetais, são células com núcleo, por isso é eucarioto, porém, se tiver parede celular, vai ser as células vegetais, que formam as plantas. E se não tiver a parede celular, vai ser a célula animal, que forma os animais, incluindo o homem. E nós temos hoje reconhecido um outro organismo, que são os vírus. Os vírus hoje são organismos que alguns autores consideram seres vivos, porém outros que não consideram os vírus como ser vivo. Para aqueles que consideram os vírus o ser vivo, ele é hoje o único exemplar acelular, que seria o ser vivo não formado por célula. Então, na natureza, nós temos as bactérias, os vegetais, os animais e os vírus. E os vírus são os únicos organismos acelulares. Este A é uma negação, não formado por célula. E só é possível estudarmos a célula se nós estivermos usando o microscópio. Estes microscópios, nós temos os tradicionais microscópio óptico mais simples, que dá um aumento de até 2.000 vezes do material estudado, e nós temos o microscópio eletrônico, que chega a dar um aumento médio de mais de 160.000 vezes o objeto a ser estudado. Então, os vírus só foram reconhecidos ou só foram estudados a partir da invenção e do uso do microscópio eletrônico. Vamos apenas dar uma reforçada no que vem a ser essa teoria celular. A teoria celular, que é a teoria que diz que todos os seres vivos são formados por célula, hoje alguns autores adaptam essa teoria dizendo que todos os seres vivos são formados por célula, com exceção aos vírus. Quais são os principais pontos fundamentais da teoria celular? A teoria celular, inicialmente, foi falado através do Robert Hooke, em 1665. Na verdade, ele não falou sobre a teoria celular. Ele apenas começou a estudar as cascas dos vegetais e, dentro do conhecimento que ele tinha na época, com um microscópio bem simples, que dava um aumento aproximadamente de 30 vezes do material estudado, ele começou a ver que as cascas das árvores era formado por uma
uma espécie, uma estrutura de buracos ocos, que ele vem chamar de célula. Né? Célula, por definição etimológica, né, significa buracos, cavidades. E ele chegou à conclusão que os seres vivos eram formados por pequenas cavidades que formava todos os seres vivos. E isso ele falou em 1665, aproximadamente. Em mais ou menos 1830, Matthias Schleiden, que começou a estudar os vegetais, e Theodor Schwann, os animais, chegaram à conclusão de que todos os vegetais e todos os animais eram sim formados por célula. E aí sim deu-se a base da teoria celular, dizendo que todos os seres vivos eram formados por célula. Mas isso em 1830. E teve um outro pesquisador, o Rudolf Virchow, que dizia que uma célula só podia se originar através de outra célula. Então, através desses três pesquisadores principais, Matthias Schleiden, Theodor Schwann e Rudolf, a teoria celular pôde então ser apresentada e pôde ser difundida e usada. Isto até 1950, quando foi se descoberto os vírus. Então, de 1830 até 1950, a teoria celular prevaleceu intacta. E essa prevalência dizia que, primeiro, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas. Assim sendo, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos. Morfologia é aquilo que dá a forma, a sua anatomia. O segundo postulado: na célula são realizados processos que são fundamentais à vida. Isto significa, então, que as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Portanto, que dá a função, ou seja, o funcionamento, a adaptação ao ser vivo. E daí vem aquele conceito básico dizendo que a célula é a menor unidade morfofisiológica que forma todos os seres vivos, com exceção aos vírus. Lembrando que esta teoria celular adaptada, ela é mais recente. Ela começou a ser discutida a partir de 1950, com a descoberta dos vírus. E o terceiro postulado significa que todas as células só se originam de outras células pré-existentes. Com esse postulado, considera-se que as células realizam divisão celular. Então, uma célula acaba se dividindo e dando origem a outra célula filha, que a gente chama de célula mãe. Quando se divide, dá origem à célula filha. Então, através desses pesquisadores, se tem um postulado da teoria celular. Todos os seres vivos são formados por célula e um ser vivo se origina através da multiplicação do outro ser vivo. Porém, essa teoria celular hoje ela está sendo discutida por causa dos vírus. Por quê? Os vírus não são formados por células. Basicamente, eles têm proteínas e material genético, que podem ser do tipo RNA, que pode ser do tipo DNA, ou inclusive dos dois tipos. Pode ter vírus que têm o DNA e o RNA ao mesmo tempo. Então, os vírus não são formados por células, característica que faz com que alguns autores não os considerem seres vivos, apenas uma matéria orgânica. Os vírus, no entanto, apresentam grande dependência de células para realizar suas atividades, sendo considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E esta característica de parasita intracelular obrigatório fazem com que outros autores, né,
definam vírus, sim, como seres vivos. Então vamos lá. Assim sendo, mesmo que não tenham células, os vírus necessitam de células para seu funcionamento. E, por essa razão, outros tantos autores consideram eles como, sim, seres vivos. Porém, a classificação dos vírus como sendo ser vivo ou não sendo ser vivo ainda está em debate no mundo científico. Nesta imagem, podemos observar as limitações que temos quando usamos ou não usamos os referidos microscópios. Então, por exemplo, numa vista desarmada, ou seja, não usando nenhum instrumento de ampliação, não usando microscópio, a olho nu, nós podemos enxergar estruturas que vão de milímetros a 1 ou 2 quilômetros de distância. Porém, quando usamos o microscópio óptico, aquele microscópio que dá um aumento de 2.000 vezes do objeto a ser estudado, nós podemos estudar ou enxergar estruturas que vão até a micrômetro, ou seja, estruturas que vão bem menores do que o olho humano, sem nenhum instrumento de ampliação. E vamos observar que através do microscópio eletrônico, que é o microscópio mais moderno, que veio a partir de 1950, o seu aumento é de aproximadamente maior que 160.000 vezes do objeto a ser estudado. Então vamos observar que os vírus, eles estão enquadrados exatamente em um tamanho que o microscópio óptico não é possível enxergá-lo, não era possível estudá-lo, nem mesmo saber que ele existia. Só foi possível estudar os vírus através do microscópio eletrônico. E esse é outro fator que muitos questionam sobre a teoria celular. Quando ela foi postulada, não existia recursos tecnológicos a ponto de conhecer os vírus. Então, alguns autores consideram essa teoria uma teoria meio que falha, né, uma teoria meio que não completa, exatamente por não ter a capacidade de ter reconhecido todos os seres vivos da natureza. Por isso que alguns autores sugerem a ideia de que a teoria celular fosse da seguinte forma: todos os seres vivos necessitam obrigatoriamente de uma célula para ser considerado um ser vivo. Neste caso, como o vírus ele é um parasita obrigatório, necessariamente ele precisa de uma célula para sobreviver. Então, se a teoria celular fosse, ao invés de todo ser vivo tem que ser formado por célula, fosse todo ser vivo necessita de uma célula, os vírus estariam enquadrados como ou teria pelo menos um atributo para ser chamado ou considerado de ser vivo. Então essa é uma das polêmicas que temos no mundo científico. Mas veja que com o microscópio eletrônico a gente consegue estudar outros elementos que com o microscópio óptico não é possível estudar. E sem o microscópio óptico ou sem o microscópio eletrônico, as nossas vistas desarmadas ou a olho nu, nós conseguimos ver estruturas aproximadamente em milímetros. Então veja que o estudo da célula só foi possível graças ao advento, que é a criação e uso dos microscópios. Um outro atributo dos seres vivos é o tipo de composição química que faz parte. Os seres vivos têm que ter na sua composição química a chamada matéria orgânica. Então, os seres vivos
obrigatoriamente tem que ter na sua composição corpórea a matéria orgânica. Então, de forma geral, nós temos dois tipos de matéria: a matéria orgânica e a matéria inorgânica. A matéria orgânica é aquela matéria que quimicamente são mais complexas, mais elaboradas. E temos como exemplo de matéria orgânica os carboidratos ou açúcares, os lipídios ou gorduras, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, os materiais genéticos. E, como matéria inorgânica, nós temos, por exemplo, a água e os sais minerais. Então, os seres vivos, quimicamente, têm que ser feito também à base de matéria orgânica. Então, apresentam açúcares, carboidratos, lipídios, gorduras, proteínas, vitaminas e material genético, o DNA e o RNA. Um outro atributo que diferencia o ser vivo do ser bruto é a capacidade de reprodução, ou seja, de promover a descendência genética. Lembrando que, de forma simples e objetiva, nós temos dois tipos de reprodução. Uma chamada reprodução assexuada, e um outro que é a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é aquela que não envolve troca genética, não envolve parceiros de forma geral. Portanto, uma célula-mãe, ela cresce, se subdivide, formando, por exemplo, duas células filhas. Então, estas células filhas, elas são idênticas à célula que a deu origem. Então, uma célula-mãe dá origem a duas células filhas. Neste caso, nós chamamos de reprodução assexuada. E nós temos, no nosso caso específico do ser humano, por exemplo, a reprodução sexuada. Esta reprodução sexuada, ela exige gêneros diferentes ou parceiros diferentes, promovendo a mistura entre os materiais genéticos. Então, a reprodução sexuada ocorre mistura no material genético, enquanto que a reprodução assexuada não ocorre essa variabilidade genética. Um é igual aos outros. Neste caso, o material genético vai se somar um com o outro, formando um indivíduo com material genético próprio, individualizado dos seus pais. Né? Então, neste caso, nós temos os gametas masculino, que é o espermatozoide, e nós temos o gameta feminino, que é o óvulo. Neste processo de união do espermatozoide com o óvulo, nós formamos chamada fecundação. Então, fecundação é a união das células reprodutoras. A partir desta união, irá se formar a primeira célula do novo ser vivo, que eu vou chamar de zigoto. E a partir da multiplicação, né, das mitoses desse zigoto, irá formar o indivíduo final, que é um novo ser vivo. Mas de forma geral, a vida biológica, um dos seus atributos é a capacidade de reprodução que o ser vivo tem e que o ser bruto não é capaz de fazer. Então, os seres vivos têm que ser capazes de se reproduzirem, promover a descendência genética. Outros atributos do ser vivo que vai diferenciá-lo do ser bruto é a capacidade de crescimento.
e vamos entender que crescimento para biologia e ciência nada mais é do que o aumento de volume e massa, sendo o volume o seu tamanho e a massa o seu peso. Então, um determinado ser vivo, ele tem que ser capaz de crescer ao longo do seu processo da vida. Então, ele começa como um ser pequeno, geralmente, e vai crescendo, aumentando de volume e massa durante seu processo de vida. Então, crescimento, aumento de volume, tamanho, massa, peso. Uma outra capacidade, um outro atributo do ser vivo que diferencia de um ser bruto é o seu desenvolvimento, que é diferente de crescimento. Enquanto o crescimento nada mais é do que o aumento de volume e massa, o desenvolvimento ele é caracterizado pelas mudanças nas fases da vida. Então, quando inicia-se um ser vivo, ele é um embrião. Um embrião ele tem necessidades nutricionais, necessidades de proteção, necessidades hormonais, necessidades de vida diferente do feto, diferente da criança, diferente do adolescente, diferente do adulto e diferente do velho ou idoso. Então, essas diferenças de um determinado ser vivo numa fase mais jovem, a sua necessidade, uma fase mais madura, nós falamos que é o desenvolvimento. Então, a maioria de vocês que devem estar assistindo esta aula hoje estão na fase dos adolescentes, que é aquela transição de criança para adultos propriamente dito. Então, conforme vai passando o tempo, o organismo vai se amadurecendo. E este amadurecimento do organismo nós chamamos de desenvolvimento. Um outro atributo que o ser vivo tem, que o ser bruto não é capaz de fazer, é o chamado metabolismo. Então, o metabolismo nada mais é do que diversas reações bioquímicas que o organismo faz que são necessários para a manutenção da vida. Então, por exemplo, ao ingerirmos uma maçã, o nosso organismo transforma essa maçã. Então, esse processo de transformação nós chamamos de metabolismo. Então, esta maçã ingerida, o organismo vai metabolizar, vai transformar em energia, vai transformar em substâncias químicas que o corpo precisa e até mesmo em eliminação, que é através das fezes. Então, uma maçã, por exemplo, no nosso organismo, ela vai sofrer diversas reações químicas necessárias para o nosso organismo. E esses processos, essa transformação química, nós chamamos de metabolismo. Outro atributo que o ser vivo tem, que o ser bruto não tem, é a capacidade de evoluir. O que vem a ser essa evolução? São as adaptações que o ser vivo faz para poder se manter vivo no meio ambiente, no meio em que ele vive. Então, essa capacidade de transformação ao longo do tempo, nós chamamos de evolução. E os seres vivos sofrem a evolução ao longo do tempo. Característica esta, ou atributo é este, que os seres inanimados não são capazes de fazer. Um outro atributo ou características dos seres vivos é a capacidade de responder a estímulos, ou seja, a sensibilidade ao meio em que vive. Essa sensibilidade, essa resposta biológica ao meio ambiente, nós falamos que é a resposta a estímulos. Então, por exemplo, mais prático, imagine que nós estivéssemos no ambiente todo escuro.
Então nossas pupilas vão estar dilatadas, vão estar grandes, para tentar entrar o máximo de luz e fazer com que nós possamos enxergar alguma coisa. Ao acendermos este ambiente, deixar esse ambiente mais claro, mesmo que vocês não queiram, as pupilas irá se contrair. Como entrou agora bastante luz, as nossas pupilas que estavam dilatadas agora vão se contrair, vão se fechar. Né? E essa resposta à entrada de luz, nós falamos que é a resposta a estímulos. Um outro exemplo que nós temos é em relação ao calor. Então vamos imaginar que estamos num ambiente de 20 graus Celsius, nosso corpo geralmente vai estar confortável. Ao aumentarmos a temperatura, nós começamos a nos incomodar, mas ainda não suamos. Porém, aos 25 graus ou mais, esta temperatura, este calor, faz com que o nosso corpo comece a suar. É uma resposta que nós demos ao estímulo, por exemplo, que é o calor. Então, os seres vivos são capazes de responderem aos estímulos ambientais, os estímulos do meio ambiente. Temos sensibilidade. Já os seres brutos, por exemplo, uma pedra, não importa a 20 graus, 25 ou 30, a pedra não irá suar, né, em resposta ao calor. E por fim, um último atributo que faz parte dos seres vivos, pertence, portanto, da vida biológica, é a capacidade do equilíbrio orgânico, que nós chamamos de homeostase ou de homeostasia. Então, homeostase ou homeostasia é a capacidade do organismo de se manter constante, para que suas funções e reações químicas essenciais não sejam influenciadas e permaneçam dentro dos processos normais e naturais. Então, é um processo de regulação que mantém o organismo em constante equilíbrio. Este processo de regulação nós chamamos de homeostasia. Então, os seres vivos são capazes de se manter equilibrado internamente, mesmo sofrendo os intempéries, ou seja, as manifestações do meio ambiente. Então, o ser vivo é capaz de manter um equilíbrio orgânico. E por fim, damos assim por encerrado o processo da vida biológica. Então, quando falamos de vida biológica, nós já vimos que não é possível definir o que é vida, mas sim um processo de vida. Então, dentro da biologia e ciência, o que nos interessa é o processo da vida, que é esse processo de vida que vai diferenciar um ser vivo, que seria o ser animado, de um ser bruto, que seria um ser inanimado. Então, o ser vivo, ele tem que ter esses atributos, essas características que acabamos de comentar. Enquanto que o ser bruto, ele não vai ter essas características ao mesmo tempo. E tendo essas características ao mesmo tempo, chamamos de ser vivo. Se não apresentar essas características todas ao mesmo tempo, nós vamos chamar de ser bruto. E dentro da biologia e ciências, assim diferenciamos o que é um ser vivo de um ser inanimado. E hoje, os seres vivos estão classificados ou organizados em 5 grandes grupos, que nós chamamos de reinos. Um que é o reino Monera, na qual estão as bactérias, o reino Protista, que estão os protozoários e algas, o reino Fungi dos fungos, o reino vegetal das plantas, o reino animal dos animais, na qual nós estamos inseridos. E como vimos, os vírus que estão em processo de classificação. Então, nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino vegetal e o reino animal.
E assim, damos por encerrado a nossa aula e esperamos que vocês continuem assistindo às outras aulas conosco. Seja forte, a vida exige isso de você. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!